A sala então é toda sua, evangelista e professor Samuel. Só um minuto. Amém, glória a Deus. Irmão, estão me ouvindo? Tá dando certo aí? Pronto, glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui com os irmãos novamente, né? Vez ou outra a gente está por aqui, o pastor Diogo gosta de nos desafiar aí, nos dar essas responsabilidades, que diga-se de passagem eu gosto muito, né? Eu acabo de sair aqui da escola bíblica, aqui do campo, e já corro para casa para poder estar aqui com os irmãos. Meus irmãos, eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus pelo pastor Diogo, né, que tem sido um canal de bênção para as nossas vidas. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aí na labuta, né, aprendendo a palavra de Deus, nessa luta contínua, né. O estudo da Bíblia é uma fonte inesgotável, né? A gente pode tem uma frase de um pregador famoso, aliás, de um teólogo famoso, que ele diz que nós passaremos a eternidade com Cristo e ainda assim não conheceremos plenamente, né? Ele está se referindo à ideia de que conhecer a Cristo é uma profundidade tamanha que há muita coisa ainda a ser revelada, muita coisa a ser ainda muita coisa a Deus falar conosco, né, através da sua gloriosa palavra. Vamos fazer aqui uma oração antes da gente aqui iniciar, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, pedir a direção de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu dou graças ao Senhor por esta oportunidade. Dou graças ao Senhor pela vida do pastor Diogo, pela vida de cada um dos irmãos que estão aprendendo a palavra de Deus. Que o Senhor nos conduza nesse estudo, que o seu Espírito Santo seja o nosso professor. Nos conduza, nos guie, nos oriente. Possamos ter uma aula proveitosa e colocar, meu Pai, em prática tudo aquilo que aprendermos, meu Pai, com o Senhor na sua palavra nesta noite. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, eu vejo que tem alguns irmãos novos aí, né? Alguns já sabem mais ou menos como é o meu perfil de aula. Eu costumo dar aula muito curta, né? Minhas aulas são muito sintéticas, muito diretas, muito objetivas. Eu não gosto de aulas muito extensas, de 1h30, de 2 horas, não. Minhas aulas são muito sintéticas, porque eu gosto de focar naquilo que realmente é importante para o nosso aprendizado. E nós estamos hoje com a responsabilidade de falar sobre esse tema que digamos assim, o primeiro degrau do que os irmãos vão aí galgar pela frente, né, no sentido do estudo da palavra de Deus. A bibliologia é um dos primeiros assuntos que a gente estuda quando vai iniciar um estudo básico de teologia. Né? A bibliologia ela trabalha com as noções básicas, com os entendimentos, digamos assim, ainda que superficiais, mas necessários para que a gente possa ter uma boa base para o restante dos estudos. Se a gente falhar nesse estudo de bibliologia, certamente nós vamos ter dificuldade aí para frente. Então, nós precisamos ter uma boa base de bibliologia, né? Já já a gente vai ver o que de fato trata a bibliologia, e a gente precisa ter uma boa base para poder caminhar com segurança aí nos próximos estudos. Os irmãos fiquem à vontade para qualquer momento levantar a mão, né? Dar um sinal aí e fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, tá certo? Os irmãos fiquem à vontade. Nas minhas aulas, eu gosto sempre da participação dos irmãos, porque não é porque a gente é professor que a gente sabe de tudo, né? E às vezes o irmão tem um ponto de vista diferente do nosso e que isso acaba contribuindo para um aprendizado, né? Eu costumo pensar que quem ensina aprende 2 vezes, né? Principalmente quando há participação dos irmãos. Então, os irmãos fiquem à vontade para participar. A gente ficou sobre esse início, né? O tema bibliologia, e a gente vai ter ao longo desse mês 4 aulas. Eu vou tentar, nessas 4 aulas aí, trazer o conteúdo do que está na apostila do Ceifa, né? Respeitando ali o que foi colocado na apostila, ao mesmo tempo que eu vou aqui contextualizando ou trazendo alguma coisa que possa não estar na apostila, mas que eu entendo como útil para a gente também aprender.
Uma coisa que eu gostaria que os irmãos tivessem aí facinho é papel, caneta e, obviamente, a sua Bíblia, certo? Eu gostaria muito que os irmãos estivessem aí com a sua Bíblia em mãos, papel e caneta. Porque quando a gente vai falar sobre bibliologia, nós vamos falar sobre datas, nós vamos falar sobre línguas, nós vamos falar sobre muita coisa, e acaba que esse excesso de informação, né, que a gente vai ter aqui pode se perder se a gente não anotar. Então, recomendo que os irmãos registrem. Se tiverem algum comentário a fazer, fiquem à vontade a qualquer momento. Então, vamos lá iniciar, né? Se os irmãos estiverem com o áudio ruim, ou eu falando rápido demais, ou devagar demais, os irmãos podem me avisar aí para a gente fazer direitinho. Sobre o estudo da bibliologia, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que significa o nome Bíblia, né? Isso é o básico que a gente tem que saber. A Bíblia, ela vem de um termo biblos, né? Está no plural, e esse termo significa uma coleção de livros, né? Eu quero que você, a partir de hoje, entenda que a Bíblia ela é uma estante, certo? Ela é uma estante, e nessa estante há várias partes aonde nós alocamos ali livros por grupos, né? Imagine que você tem uma estante de livros e aí você organiza, por exemplo, livro de receita, livros de contos, gibis, para quem gosta de história em quadrinho. Então, você vai organizando essa estante conforme você acha melhor. A Bíblia é como estante, né? A Bíblia é esse conjunto de livros que estão organizados em grupos para facilitar o nosso entendimento e até mesmo a nossa localização. Os irmãos sabem muito bem que a Bíblia, originalmente, como nós conhecemos hoje, não era subdividida em capítulos e versículos. Essa divisão ocorreu ao longo dos anos como uma forma de facilitar o encontro dos textos bíblicos e, obviamente, o estudo da palavra de Deus, né? Haja vista que, como a Bíblia é esse corpo de 66 livros, se tornaria muito difícil você localizar um texto se você não tivesse um ponto de referência, né? Então, por isso que a gente usa o termo referência bíblica, que a gente usa o capítulo e o versículo para localizar dentro daquele livro alguma referência que a gente quer localizar. Então, a Bíblia significa, a Bíblia vem exatamente disso, uma coleção de livros, e é como se fosse um estante, certo? Onde a gente tem ali livros separados por grupos, que mais para frente a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esses grupos. A Bíblia, irmãos, de uma forma geral, ela é a revelação de Deus para a humanidade, né? O que você tem aí nas mãos, né? Sua Bíblia, eu estou aqui com a minha Bíblia, a Bíblia do culto. O que nós temos aqui nas nossas mãos é a revelação de Deus para nós. E vale frisar o seguinte: tudo que nós sabemos a respeito de Deus foi porque Ele permitiu se revelar, certo? Tanto é que os irmãos já devem ter ouvido alguém falar sobre isso. A palavra revelar quer dizer tirar o véu, né? Ou descortinar, descobrir. Justamente porque revelar é você esclarecer algo que estava oculto. Então, a palavra de Deus é um presente de Deus para nós. É Deus se revelando ao homem, né? E tudo que nós sabemos a respeito de Deus não foi porque nós descobrimos, mas porque Ele se permitiu descobrir-se para nós, né? Foi porque Ele permitiu se revelar para nós. Então, a Bíblia é exatamente isso, a revelação pessoal de Deus, do seu caráter, da sua natureza, da sua identidade para a humanidade. É Deus se revelando, né? Através da palavra de Deus. Então, a bibliologia ela vai tratar exatamente desses aspectos, né? Da formação, do estudo, das línguas originais. Já já a gente vai ver um pouquinho. A bibliologia também, ela no seu sentido, bibliologia nada mais é do que o estudo da Bíblia, né? Então, é até redundância a gente dizer bibliologia bíblica, né? Porque a bibliologia já é o estudo da Bíblia, já é o tratado, o exame a respeito da Bíblia, não no sentido da organização somente do livro, mas também de toda a sua estrutura, de toda a sua origem, das línguas utilizadas
e de tudo que forma o que nós conhecemos hoje como a Bíblia, na forma que é. Então, bibliologia nada mais é do que o estudo a respeito da origem, da formação, da organização, e de uma série de fatores que envolve a palavra de Deus. Eu gostaria muito, se fosse possível, a gente vê agora que existem alguns materiais que antigamente eram utilizados para registrar a palavra de Deus. Hoje, graças a Deus, nós temos gráficas, né, que podem imprimir em tempo recorde uma Bíblia. Né? Para você ter noção, nos tempos dos profetas, era inimaginável a velocidade que a gente pode hoje imprimir uma Bíblia. Uma Bíblia hoje pode ser feita em um dia, né? Com a impressora boa, uma gráfica bem equipada, uma Bíblia pode sair em um dia, muito rápido. Várias Bíblias, aliás, podem ser fabricadas em um único dia. Naquela época, o trabalho de fabricação era manual, né? E o trabalho de escrita ainda era também ali lento. Por quê? Porque nós não tínhamos o papel como nós temos hoje, né? Esse aqui que é extraído da madeira e aquela formação toda, né? Existiam outros materiais que eram utilizados para registrar a palavra de Deus. Eu gostaria muito que os irmãos abrissem Êxodo, capítulo 31, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 31, e o versículo 18. Segundo livro do Pentateuco, Êxodo, capítulo de número 31 e o versículo 18. Olha o que diz o texto. Quem achou, confirme aí. Dá um joinha, dá um legal, dá uma risada, qualquer coisa para mim saber que você está olhando aí para a sua Bíblia. Pronto, aí. Eita glória. Êxodo 31, 18 diz o seguinte: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha que texto maravilhoso. E deu a Moisés. Quem deu? O próprio Deus. Moisés estava no Monte Sinai, envolvido ali na glória de Deus, e ele recebe as tábuas, 2 tábuas em especial, de pedra lavrada pelo próprio Deus, escritas pelo dedo de Deus. Olha que maravilha, Deus escrevendo, né, numa pedra, para registrar ali o que a gente conhece hoje como o Decálogo ou os 10 Mandamentos, né? A gente conhece mais como os 10 Mandamentos, que estão registrados lá. Então, olha que maravilha. Qual é o material que Deus usou aqui? Pedras, né? Deus usou tábuas de pedra para registrar os seus ensinos, seus princípios bíblicos, os 10 mandamentos em especial, para que pudesse dar ao povo, né? Então, olha que interessante. E detalhe, escritos pelo dedo de Deus. Deus usando, né, seu próprio dedo, escrevendo naquelas tábuas. Veja que maravilha, né? Olha como o que a gente conhece de Deus é o que Deus se revela a nós. Então, Moisés recebe os seus escritos ali, aquelas tábuas de pedra, com escrituras do próprio Deus, né? O próprio Deus escrevendo com o seu dedo na pedra, né? Então, um dos materiais utilizados aqui é tábuas de pedra, né? Foi um dos materiais utilizados ali no tempo da lei, né, no tempo de Moisés, para registrar os 10 mandamentos e para que esses mandamentos pudessem ser repassados ao povo, né? Então, os 10 mandamentos foram registrados em tábuas de pedra. Uma segunda coisa que a gente vê é Êxodo 2:3. É só para os irmãos verem uma característica de uma planta. Êxodo, capítulo 2, do mesmo livro que a gente está, o versículo 3. Naquela época também existia o papiro, né? O papiro era uma massa extraída de uma planta que eles espremiam e formavam como se fosse uma folha de papel, para que pudessem escrever. E ela era extraída de uma planta aquática, que a gente encontra essa planta em Êxodo, capítulo 2, versículo 3, que vai dizer assim, ó: Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a abetumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Então, os juncos
era utilizada, algumas plantas aquáticas, né, essas que ficavam à borda do rio, eram utilizadas como uma massa, fazia uma massa, preparavam, colocava para espremia, colocava para secar ao sol e fazia como se fosse uma folha de papel para que pudessem escrever. Obviamente, não, eles não tinham formas bem delineadas, né, como a gente espera, não eram folhas bem do formato A4 que a gente conhece hoje, mas era o que eles utilizavam para escrever, né? Algumas cartas eram escritas em papiro e outras coisas. E a gente tem também, perdão, os pergaminhos, né? Quem nunca já ouviu falar, ouviu, né, um pergaminho de fato, em imagens, em alguma coisa. A gente encontra o relato dos pergaminhos na segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13. 4:13. 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 13. Olha o que aqui diz o texto. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Né? Então, aqui é Paulo, escrevendo a sua segunda carta de Paulo a Timóteo, e solicitando aqui para que fosse trazido a ele os seus livros e os seus pergaminhos. Então, isso é maravilhoso. Paulo, irmão, era um estudioso da palavra de Deus. Né? Entenda, cuidado com esse negócio, vou abrir aqui um parênteses para entrar nessa área, cuidado com esse negócio de Deus está me revelando, Deus está me mostrando, eu não preciso... tem crente que faz isso, irmão, pregador da palavra de Deus, ele não estuda a palavra, ele não lê, ele não analisa o texto, confiando que no momento da pregação Deus vai dar o texto a ele. Irmão, isso é se aventurar no púlpito. E púlpito não é para aventureiros. Né? Obviamente, haverá momentos, sim, como já aconteceu comigo, e deve ter acontecido com alguns dos irmãos que pregam a palavra de Deus, você vai muitas vezes com um texto pronto, preparado, um sermão, e de repente Deus muda tudo aquilo ali e lhe dá uma mensagem na hora. Isso acontece. Né? Deus é o dono da obra e ele sabe a necessidade da igreja. Mas isso exige de mim intimidade com Deus e preparo antes. Não é porque Deus fez isso uma vez que ele vai fazer todas. Né? É necessário que aquele que prega a palavra, ele vá pronto. Tá? Você vê aqui Paulo pedindo os livros e os pergaminhos. Né? Pergaminho aqui era um dos materiais utilizados para escrever. Então, tome cuidado com esse negócio de, não, na hora da pregação, não vou nem estudar, não. Na hora da pregação, Deus vai me revelar e a mensagem vai sair. Tome muito cuidado com isso. Né? Corre um risco muito grande de você falar coisas erradas, né? Heresia, besteira, porque você não estudou para aquilo. Veja bem, se a gente muitas vezes estudando, examinando, buscando, preparado, às vezes a gente fala coisa sem pé nem cabeça, né? Os irmãos vão concordar comigo que às vezes a gente fala uma coisa, sai que Davi era irmão de Saul, sai um bocado de coisa aí. Né? Imagine a gente sem estudar, sem analisar, sem preparar um sermão. Né? Então, tome cuidado com essas aventuras aí no púlpito. Amém aqui? Até que os irmãos estão acompanhando. Alguém quer comentar alguma coisa? Me saber que os irmãos ainda estão aí. Interessante, professor. Como o senhor usou o texto aí, o dedo de Deus, né? Aí vou falar então um outro esse conhecimento. Deus tem dedo, se ele é espírito, né? Porque usa o termo dedo, né? Eu me lembrei que existe um antropomorfismo, né? E Deus ele usa atributos do plano para revelar, né, a sua pessoa, não é isso? É isso? Isso. Ah, tá certo. Interessante é que como é que pode, né? Deus usar o dedo, né? A gente usa, quando a gente é criança, a gente aí mais tá, né?
que Deus tem dedo, Deus tem mão, né? Não é, tá igual um irmão uma vez me questionou aqui, se Deus tinha asa, porque lá em Salmo 91 diz que ele nos cobrirá com as suas asas, né? Nós estaremos seguros debaixo dela. Né? Oh, e Deus tem asa? Aí é uma vez. Aí eu sou tudo sem preparação é perigoso. Você vai dar umas pensamentos aí, assim. Amém? Aquele só tá aqui quando você estava lendo, aí eu estava aqui imaginando, né, quando eu era criança, né? Dedo de Deus, né? Eu imaginava esse dedo aí, né? O dedo escrevendo, né? Eita agora. Não se sabe É, que a ação divino, né? Não é aquilo que nós imaginamos. Somente de um ser eterno como ele é. Né? A forma como ele age, a forma como ele trabalha, é maravilhoso. Esse é, assunto vai ficar faltando psicólogo, né? Sobre Deus, vamos aprender. Hoje nós falamos sobre Bíblia. E deixar para depois. Obrigado, professor. de nada. É mesmo, mano. É muita coisa na Bíblia aí que é fantástico, né? A gente parar para pensar aí. Meus irmãos, falando aqui sobre as línguas originais da Bíblia. Se você quiser aí, pode anotar. O Antigo Testamento, ele foi todo escrito em hebraico, certo? Todo o Antigo Testamento que nós temos, de Gênesis a Malaquias, ele é todo escrito em hebraico. A originalidade da língua é no hebraico, certo? O Novo Testamento, aliás, o Antigo Testamento só tem algumas ressalvas, né? Alguns textos ali, algumas partes, por exemplo, do livro de Daniel, que foi escrito em aramaico, né? Que é uma outra língua ali um pouco mais semítica. Mas a maioria dele é escrita ali no hebraico. E tem algumas exceções, muito pouco, que foi escrito em aramaico, certo? Então, esse é o Velho Testamento. O Novo Testamento, ele foi escrito todo no grego. Aí esse sim não tem exceção. Então, desde Mateus até Apocalipse, ele foi escrito todo no grego, que era a língua ali, digamos assim, como se fosse o inglês, né, de hoje em dia. Era a língua mais falada, era a língua mais conhecida, a mais erudita, né? Então, o grego foi a língua ali que o Novo Testamento foi escrito, certo? E com relação aos escritores da Bíblia, a gente sabe a Bíblia demorou aproximadamente ali 16 séculos para ser escrita, 1.600 anos, né? Desde os seus primeiros livros ali, Moisés escrevendo o Pentateuco, até o Novo Testamento nós temos ali um período de 1.600 anos. Ao longo desses 1.600 anos, nós temos ali em torno de 40 autores, aliás, 40 escritores. Eu gosto de usar essa expressão 40 escritores para dar a ideia de que a Bíblia tem só um autor. Isso não é só uma forma que eu gosto de utilizar. Esses 40 escritores, nós temos, irmão, pessoas dos mais variados tipos, para você ver que Deus não deixou ninguém de fora. Desses 40 escritores, nós temos pescadores, nós temos é, boiadeiros, como Amós, nós temos sacerdotes, nós temos profetas, nós temos reis, nós temos juízes, nós temos pessoas das mais variadas classes sociais, nós temos rainhas, nós temos princesas, nós temos gente de todo o âmbito, de toda a classe social, de todo grupo étnico, né, que constitui esses 40 escritores. Nós temos gente, por exemplo, no Novo Testamento, nós temos Lucas, que escreveu aos gregos com a linguagem mais sofisticada, e nós temos Marcos, que escreveu aos romanos com a linguagem mais direta, né, mais objetiva. Irmão, pode comentar. Não deu para mim ver aqui o nome do irmão, mas fique à vontade. O irmão que levantou a mão aqui. Eu não estou conseguindo ouvir ele. Fala, menino. Fique à vontade. Irmão Leandro. Irmão Leandro?
Tá me ouvindo? Pronto, agora deu certo. Pronto, pastor. Eu falo, aqui me pergunto, lembrando que esses 40 escritores não se reuniram em um local para poder falar sobre o que era certo na Bíblia ou não, ou se juntaram, como você falou, boiador, pescador, rainha, todos esses 40 escritores. Como eles conseguiram fazer com que a Bíblia fosse escrita de uma tal forma, sem erros, sendo que eles Sei, não se pronto. juntaram. Pronto, perfeito. E que o irmão Leandro acaba de comentar é o que faz a Bíblia ser um livro magnífico. Me diga como é que Moisés e vamos pegar aqui o Novo Testamento, os escritos do Novo Testamento, coincidem exatamente no mesmo pensamento, sendo que foram escritas em culturas, épocas e locais diferentes. Então é isso que faz a Bíblia ser tão maravilhosa. Nós temos, por exemplo, personagens da Bíblia que nunca se conheceram, né? E nós temos, por exemplo, Moisés nunca conheceu alguns dos profetas, mas eles em épocas diferentes se alinhavam nos seus escritos, né? E nós temos, por exemplo, profetas que são da mesma época e que também se alinhavam ali, por exemplo, Neemias e Esdras, né, que são ali livros históricos. Esses livros aqui foram escritos praticamente na mesma época e que coincidem a sua história uma com a outra, né? Nós temos profetas como Ageu, que também teve outros profetas ali na mesma época que eles, e o que torna a Bíblia maravilhosa é isso, essa união que tem nos assuntos, né? Essa união que tem na sua mensagem. Parece que os livros se completam, né? Por exemplo, quando você vai estudar o livro de Apocalipse, é necessário que você tenha uma boa base de Ezequiel, de Isaías, de Joel, de Zacarias, porque esses livros se completam, né? Quando a gente vai estudar escatologia, são esses livros que a gente foca muito, né? Daniel, né? Que são livros aí que eles trazem uma mensagem praticamente uniforme, né? Você vê, por exemplo, Jesus no Novo Testamento muitas vezes remetendo o Antigo Testamento. Está escrito, o profeta falou, está escrito nos Salmos, e Jesus vai remetendo, né, ao Antigo Testamento. Então, muito bem, irmão Leandro, pela sua colocação. Esses autores não se sentaram e se reuniram ali para, como é que eu posso dizer, definirem qual seria o assunto que eles iam tratar. Não, eles em épocas diferentes, em tempos diferentes, em culturas diferentes, escreveram, fizeram a sua parte ali nos escritos da palavra de Deus, e tudo isso bem encaixado, bem costurado, tudo ali direcionado por Deus. Pastor Diogo, se eu queria comentar alguma coisa? Eu acho interessante, né? Uma pergunta. Até parece que Deus pegou os 40 escritores, colocou dentro de uma sala de aula e disse: você vai falar sobre isso, você vai falar sobre isso, olha, você vai falar sobre Gênesis ao livro, vai falar sobre, né, os finais de tudo, como vai se consumir o final da história. Até parece que Deus pegou todos eles numa só sala de aula e deu todo o direcionamento. Aí prova a fidelidade, a veracidade da palavra de Deus. Porque Deus pegou homens, como você bem falou, Deus pegou homens, né, mulheres, em épocas diferentes, em lugares diferentes, e deu essa inspiração, né? E a gente tem esses nomes que talvez vamos achar inspiração verbal, a inspiração plenária, espiritual, memória, e aí vai. E nós vamos aprender tudo isso aí. Então, Deus, ele pegou tudo isso aí, em 11 lugares diferentes, e inspirou eles a passar, né, essa revelação de Deus perfeita para todos nós. Vem estar esta veracidade da palavra de Deus. Obrigado. É isso mesmo, né? A palavra de Deus ela é uniforme na sua mensagem. Uma outra coisa, um ponto interessante, sobre os manuscritos originais da Bíblia. Vale ressaltar que nós, hoje, atualmente, não temos nenhum manual
nenhum manuscrito original da Bíblia. Tudo que nós temos hoje, do que foi encontrado, são cópias dos originais. E como é que as coisas foram descobertas e a gente sabe que não são os originais, são cópias dos originais? Porque hoje a gente, através dos estudos da ciência, permite a gente identificar o tempo que esse papel, por exemplo, eu tenho aqui algumas anotações. Então, a gente tem hoje mecanismos suficientes para identificar há quanto tempo esse papel foi escrito, quando ele foi formado. Então, a gente consegue hoje. Então, o que a gente vê hoje é que não há nenhum manuscrito original. Já visto que a gente teria um manuscrito de mais de 5.000 anos, né? Então, é praticamente impossível ter com a conservação, ter com a degradação do tempo, né? Então, hoje a gente não tem nenhum manuscrito original. Tudo que nós temos são cópias dos originais, que obviamente se aproximam muito, né? Chegam muito perto, são muito fiéis. Né? Algumas cópias são praticamente idênticas, que chegam a ser praticamente consideradas originais. Mas os textos mesmo, por exemplo, o texto que Moisés escreveu mesmo, nós não temos. Mas nós temos cópias dos textos de Moisés, né? Que chegam ali muito próximo do que foi escrito originalmente. E vale ressaltar uma coisa sobre essas cópias, né? As cópias não eram extremamente manuais, escritas à mão. Geralmente quem faziam isso eram os escribas, né? Eram os doutores da lei, até os próprios profetas, eles faziam esse compilado, né? Alguns profetas tinham seus escribas, né? Digamos assim, seus auxiliares que faziam isso. Por exemplo, Jeremias tinha o seu escriba lá que o auxiliava. Jeremias, se eu não me engano, era Baruque, né? Que era aquele que lhe auxiliava. Jeremias estava lá profetizando, fazendo alguma coisa, e o seu auxiliar redigindo o que estava acontecendo. Então, era comum isso, e eles eram muito fiéis ao que eles estavam copiando. Baruque, pronto, muito obrigado. Baruque mesmo. E eles eram muito fiéis ao que eles estavam ali redigindo. Tanto é que um erro numa página e seria descartado aquela página. Um erro numa página era descartado aquela página. 3 erros, descartava-se o rolo. Porque era inadmissível um erro ortográfico, ou de mensagem, ou de qualquer coisa, uma tinta caiu, um sujo, alguma coisa, era inadmissível, no momento de uma transcrição, de uma cópia, um erro ortográfico ou de qualquer natureza. Né? Então, eles eram muito rigorosos quando eles iam fazer essas cópias manuais. Eles tinham cuidado com os irmãos sabem que não era caneta, né? Aquelas penas. Alguns utilizavam outros materiais. Então, tinham todo um preparo, eles tinham toda ali uma cerimônia, um ritual para que pudessem redigir corretamente. Né? É como você está fazendo uma coisa que você não pode errar de jeito nenhum. A única opção que você tem é acertar. Então, eles levavam muito a sério essas cópias, né, dos originais. Não podiam errar de jeito nenhum e tinham todo ali um cerimonial para que eles pudessem fazer tudo corretamente. Falando sobre a Bíblia, a gente também tem que falar sobre as traduções da Bíblia, né? Existem inúmeras traduções da Bíblia, mas as mais famosas são, por exemplo, a Septuaginta, né? Se o irmão quiser anotar, anota aí, Septuaginta. Por que tem esse nome Septuaginta? Né? Septa aponta para 70, né? E por que esse nome? Porque a Septuaginta foi ali organizada por 72 eruditos, 72 estudiosos da palavra, 72 copistas, podemos dizer assim, tradutores, né? Que traduziram a Bíblia do hebraico. Lembra que eu falei que o Antigo Testamento era todo no hebraico? Pronto. Eles foram, esses 72 estudiosos, 72 eruditos, traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, que é a mesma língua do Novo Testamento. Então, esses eruditos se reuniram, 72 eruditos, e curiosamente, eles terminaram essa tarefa em 72 dias. Então, olha que interessante, né? Pouco mais de 2 meses. Então, esses 72 eruditos traduziram todo o Velho Testamento em 72 dias do hebraico, que era a língua original, para o grego, né? Que era como se fosse o inglês, né, de hoje. Era a língua mais sofisticada, mais falada, mais conhecida,
né, a língua comercial da época. Então, eles traduziram essa linguagem, do hebraico para o grego, né? Nós temos também a Vulgata. A Vulgata, ela foi ali liderada por Jerônimo. Jerônimo era romano, e ele foi responsável por traduzir do hebraico, que era a língua original, para o latim, que era a língua romana, né? Então, o que é a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução da Bíblia do hebraico, né, do Velho Testamento, do hebraico para o grego. E a Vulgata, do hebraico para o latim, certo? Aí fica fácil da gente fazer essa separação. Essas são as duas principais, né? A Septuaginta do hebraico para o grego, a Vulgata do hebraico para o latim, né? Essas são as traduções principais. Vale ressaltar que nessas traduções, né, muitas vezes se perde o sentido original. Então, por isso que é bom a gente, quando vai estudar, sempre remeter à origem, né, à raiz da palavra, para a gente ter um entendimento melhor. Principalmente com algumas Bíblias que a gente tem hoje, que eu não recomendo, apesar de que a gente quer facilitar quem é novo convertido, ou quem não tem uma, assim, para ficar fácil de entender, hoje você tem versão fácil de ler, hoje você tem NTLH, né, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Então, a gente tem que ter cuidado com essas traduções, porque elas acabam perdendo o sentido original do texto, né? E aí a gente tem até um risco muito grande de cair no entendimento totalmente contrário do que o texto de fato queria passar, né? Então, uma das Bíblias que é mais assim, a mais acessível a nós e mais próximo do que seria o original, seria a corrigida, né? Almeida Revista Corrigida. Ou existem outras Bíblias que são muito mais, digamos assim, fiéis ao texto, mas a corrigida, no âmbito geral, que é a que está mais acessível a nós hoje, é uma das mais indicadas, né? Eu indico a corrigida, de preferência a Bíblia do Culto, porque ela segue as correções da gramática portuguesa atrelada à gramática original, né? Então, a Bíblia do Culto, que é da editora Betel, não é fazendo propaganda, até porque eu não ganho nada, mas é uma das Bíblias mais próximas dos originais, certo? Evitem Bíblias assim que tem uma linguagem muito... Né? Aliás, é bom ler para você comparar, né? Ter ali uma noção. Por exemplo, eu tenho aqui mais ou menos mais de 10 tipos de linguagem, né? Para a gente poder comparar, analisar direitinho. Mas para estudo, para aprofundamento, para pregação e tudo, é bom a gente respeitar o que o termo diz originalmente. Com relação à Bíblia em português, né, a gente já falou da tradução do hebraico para o grego, que foi a Septuaginta, e do hebraico para o latim, que foi a Vulgata. Para o português, a gente tem uma série de pessoas que trabalharam nisso, né? Uma série de pessoas que foram ali trabalhando nessa tradução da Bíblia para o português. E por que várias pessoas? Porque, irmãos, nós falamos a língua mais difícil do mundo. Para você ter noção, o português é uma das línguas mais difíceis do mundo. É muito difícil aprender português. Nós dominamos uma língua... Por isso que, tipo assim, se você acha difícil aprender inglês, imagine um americano aprender português. Por quê? Porque nós temos um sotaque que varia de região para região. Nós temos termos próprios, né? Que tipo, para outras línguas é difícil de se entender, né? Por exemplo, aqui você pode chamar a mesma pessoa garoto, moleque. No Rio Grande do Sul é piá, né? Então, nosso regionalismo acaba que dificulta muito o processo de aprendizagem da nossa língua. Então, nós dominamos a língua mais difícil do mundo, né? Você acha difícil aprender mandarim, que é a língua chinesa lá? Imagine um chinês aprender português. Aí a dor de cabeça é grande. E nessa tradução, muitas pessoas contribuíram. A principal de todos, obviamente, é João Ferreira de Almeida, né? Que foi um dos tradutores ali. Ele era holandês, né? A primeira impressão em português, inclusive, foi impressa na Holanda, né? Ele traduziu o Novo Testamento para o português em 1670, né? 1670. Ele conseguiu completamente. Já o Velho Testamento, ele só traduziu até Ezequiel 48, 21. Foi até onde ele conseguiu, porque quando ele chegou em Ezequiel 48, 21, infelizmente ele faleceu e não conseguiu concluir o Velho Testamento. O Velho Testamento foi ali concluído pelos seus discípulos, né, digamos assim, pelos seus auxiliares, pelas pessoas que
trabalhavam junto com ele e que terminaram o seu trabalho traduzindo a Bíblia do hebraico para o português, né? Analisando ali as línguas. Então, e olha que interessante, nós somos privilegiados, porque a língua portuguesa é uma das mais próximas do original. Por isso que eu falo para a gente ter cuidado com essas línguas de Bíblia muito simplistas. Porque quando a gente pega, por exemplo, a corrigida, até mesmo a atualizada, nós somos muito mais próximos dos originais do que outras versões, como a versão inglesa, né? Por exemplo, a versão King James ou outra, a versão ou outras línguas, né? Em espanhol, enfim, nós somos muito mais fiéis no português do que essas outras línguas. Então, nós somos privilegiados porque nós somos o mais próximo ali possível do sentido original, né? Então, João Ferreira de Almeida teve um papel importante nessa tradução da Bíblia. Como eu já disse, foi uma série de pessoas, mas ele ali foi o responsável principal por essa tradução, né? Traduzir por português. Inclusive, hoje, é uma demanda muito grande de tradutores da Bíblia. Pode parecer assim, inimaginável, mas a gente tem mais de 100 nações que não têm a Bíblia traduzida para a língua deles, né? Tem mais de 100 povos aí que a gente não tem a língua traduzida, né? E eu estou chutando por baixo, deve ter muito mais aí que são línguas muito próprias, muito regionais, e que precisam de tradutores para a língua deles, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil teve traduções da Bíblia para a língua indígena, né? Que é um povo aqui particular do nosso país, né? Que tem, por exemplo, tem uma língua própria. Então, é necessário a Bíblia adaptada à linguagem deles, né? Então, hoje tem uma demanda muito grande por essas traduções da Bíblia para outras nações, para outros povos, né? Que precisam ouvir o Evangelho na sua própria língua. Amém? Até que os irmãos estão entendendo, está dando tudo certo. Eu costumo pensar quando os alunos estão calados, ou estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada. Pronto, perfeito. Quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos? Irmão, a gente vai entrar nas próximas aulas, a gente vai entrar e sair mais para frente. Mas tudo ali começa ali. Na realidade, não foi só um homem, né? Foi várias pessoas também que a Bíblia primeiro foi dividida em capítulos e depois ela foi dividida em versículos, né? Tem até um homem que foi um dos mais importantes, foi Levi Strauss, né? Levi Strauss foi um dos principais, que foi quem subdividiu a Bíblia em versículos. Mas a gente vai ver com mais profundidade nas próximas aulas, viu? A divisão completa, a organização dos livros, vai dar tudo certo. Mas se já quiser adiantar, Levi Strauss, pode pesquisar aí, tem muita coisa sobre ele. Amém? Pronto, a gente vai agora, a gente já está encerrando. Só tenho que falar agora sobre... irmão, pronto, pode comentar, irmão Leandro. Com vontade. Pastor, uma pergunta bem rápida sobre a questão lá do papiro e dos pergaminhos. Se os originais foram destruídos ao longo do tempo, e essas cópias eram feitas de quê? Pronto, à medida que o tempo foi passando, as cópias foram melhorando, obviamente, né? Eles foram desenvolvendo outros mecanismos para manter aquele manuscrito mais conservado. Então, tipo, o papiro, que era aquela folha impressa, ela foi, tipo assim, eles foram adicionando outros mecanismos que faziam com que aumentasse a durabilidade daquele material. Então, eles podiam usar o mesmo material, pedras, enfim, mas que aumentasse a durabilidade. Eles usavam mesmo, por exemplo, de usar o papiro, mas ao invés de deixar armazenado em algum lugar, eles botavam dentro de um vaso e tampavam para evitar que tivesse contato com oxigênio e houvesse a degradação. Então, os materiais foram melhorando com o tempo, até chegar nas peles de animais, né? E era uma das mais usadas também por pergaminhos, né? As peles de animais eram uma das principais utilizadas por aqueles rolos de pergaminho. Então, com o tempo, passado o tempo, eles foram melhorando os materiais, até chegar em um determinado material que não sofresse tanto com o passar do tempo, né? Que ele mantivesse ali o seu estado original. Então, continuavam se usando as pedras, o papiro, mas melhorando o processo, para melhorar ainda mais ali o processo de conservação.
viu? Falando agora, irmão, uma coisa que é interessante é sobre os livros apócrifos, tá certo? Eu vou dar só uma introdução aqui, mas em outras aulas a gente afunda um pouquinho. O que são os livros apócrifos, né? Os livros apócrifos, eles são... esses livros quer dizer... Como é que eu posso dizer assim? Escondido ou oculto, né? O significado de apócrifo quer dizer isso, assim, escondido ou oculto. E esses livros apócrifos, eles foram escritos durante o período que a gente conhece como silêncio profético. E qual é esse período de silêncio profético? É o período que corresponde entre Malaquias, que é o último profeta do Velho Testamento, até os dias de Jesus, né? Então, nesse período aí, nós temos aproximadamente 400 anos de silêncio profético. É nesse meio aqui, nesse intervalo de tempo, nesse parênteses, que ocorre a escrita dos livros apócrifos, né? Que são livros que não entram no cânon bíblico, por não serem considerados inspirados pelo Espírito Santo, já a gente vai ver por que esses livros são apócrifos. O que aconteceu? Os livros apócrifos, os irmãos já devem ter visto, os principais são Tobias, né, Judite, a Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, não é Eclesiastes, é Eclesiástico, viu? É diferente. Na Bíblia protestante, é Eclesiastes, certo? Com ES no final. O livro apócrifo é Eclesiástico, com O no final. Nós temos o livro de Baruque e 1º e 2º Macabeus, né? Que são os considerados livros apócrifos. Esses livros, meus irmãos, eles não estão presentes na nossa Bíblia. A nossa Bíblia é constituída por 66 livros, a grande maioria aliás, a maioria das nossas Bíblias protestantes, de um modo geral, contém 66 livros, né, respeitando a ordem desse cânon. Mas tem esses livros apócrifos. Esses livros apócrifos, eles não entraram na nossa Bíblia, no cânon bíblico, porque eles são considerados livros que não fazem parte da mesma linha, da mesma direcionamento dos demais. Por quê? Na ocasião, esses livros sempre existiram, né, ali no período do silêncio profético, foi quando eles começaram a ser escritos, e aí seguiram, né, sempre tiveram lá, ou teve acesso e tudo. Mas o que acontece? Houve a reforma protestante, liderada ali por Martinho Lutero, né, os irmãos conhecem a história, era um monge, né, que inicia ali uma reforma protestante, ele promulga ali as suas 95 teses, coloca lá as suas 95 teses, castelo lá de Amsterdã, né, e coloca lá, ali refutando as ideias da Igreja Romana, né, que defendia a venda de indulgências, que defendia que essa questão de troca de favores, por exemplo, eu tenho um terreno, eu posso vender aquele terreno, dar para a igreja em troca da minha salvação, de ter um lugarzinho lá no céu. Deu essas indulgências aí, Martinho Lutero, ele condenava, né? Haja vista que ele identificou que o justo viveria pela fé, né? O famoso texto lá de Romanos, que é o que historicamente foi, quando ele meditou nesse texto, ele teve um despertar da mente, percebeu que estavam ali cometendo erros. E quando houve essa reforma protestante, Martinho Lutero, inclusive, teve apoio dos comerciantes. É por isso que a reforma protestante, Martinho Lutero não foi o primeiro a tentar fazer uma reforma, né? Já haviam outros, por exemplo, João Hus já vinha lá muito tempo antes tentando ali alertar o povo, né? Tanto é que ele profetizou a vinda de Martinho Lutero. Isso praticamente 100 anos depois. Martinho Lutero vem e por que a reforma protestante teve todo esse, digamos assim, ela explodiu assim da forma como a gente conheceu? Porque ela ganhou apoio dos comerciantes. E por que ganhou apoio dos comerciantes, que eram ali a engrenagem da época? Porque a Igreja Romana se montava em cima dos comerciantes, né? Era taxa, era dízimo, era indulgência, era tudo enquanto. Então, os comerciantes sentiam-se sufocados.
Aí imagina aí, o Martinho Lutero chega com a ideia, ó, você não precisa pagar mais nada. A Bíblia diz que a salvação é pela fé. Crê em Jesus Cristo, já está com a salvação garantida. Aos comerciantes, opa, gostei desse cara. E aí começaram a seguir Martinho Lutero e a aprovar suas ideias. Justamente porque isso tirava deles esse fato de estar toda hora ali pagando encargos, né, tributos à igreja. Então ele ganhou apoio, principalmente dos comerciantes, por isso que alarmou, né, se expandiu, cresceu. E aí Martinho Lutero teve êxito nesse sentido, se espalhou por todo o mundo rapidamente as ideias de Martinho Lutero. Outros pensadores da mesma linha de Martinho Lutero se juntaram a ele, disseram, estamos com você, pensamos da mesma forma. E aí se explodiu da forma como a gente tem hoje. Nessa época, para a igreja manter ali firme, né, manter-se ali com seus fiéis, manter-se ali, então, eu não consegui ver sua pergunta, mas já eu dou uma olhada. Para que eles pudessem manter os fiéis ali na igreja romana, o que eles fizeram? Eles inseriram na Bíblia romana esses livros apócrifos, que foi os que eu acabei de citar, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão. Eles inseriram esses livros na Bíblia, na Católica Romana, porque esses livros aqui defendiam o que eles pregavam. E o que eles pregavam? A venda de indulgências, a oração pelos mortos, e uma questão de purgatório, né? Vai falar, por exemplo, no livro de Tobias, se eu não me engano, é onde vai falar sobre o purgatório, né? O que é um lugar de limpeza, de purificação. Inclusive, a história de Tobias começa com uma coisa nada a ver. O cara está debaixo de uma árvore, um ninho de um passarinho cai no olho dele, o cocô do passarinho cai quente e ele cega. Não faz sentido nenhum. E aí desenrola uma história toda. Então, esses livros foram inseridos para poder apoiar as ideias da Igreja Romana e automaticamente combater o aumento dos protestantes, certo? Com relação aos escritos, quem foi que escreveu os livros apócrifos? Uma série de gente, né? 7 fatores, foram os escrevendo histórias e tal. Alguns pensadores da época, enfim, foram uma série de pessoas. Mas eu gostaria de frisar aqui Primeira e Segunda Macabeus. Eu recomendo que os irmãos procurem esses 2 livros, Primeira e Segunda Macabeus, para ler de cunho histórico. Porque esses livros aqui, apesar de serem apócrifos, eles de fato montam ali para a gente o cenário que ocorreu nesse silêncio profético. O primeiro e segundo livro de Macabeus revela ali para nós um cenário em que houve uma revolta liderada por um homem chamado Judas Macabeu, por isso que o nome é Primeira Macabeus, né? E a revolta ficou conhecida como Revolta Macabeia, porque o nome do líder é Judas Macabeu. E ele era um judeu que se revolta contra uns impostos que está sendo cobrado, uns juros e tal, alguma coisa do tipo, e ele inicia essa revolta como uma forma de libertação, né? Isso, obviamente, antes de Cristo, né? Então, a nível histórico, para você entender o que se passava nesse período de silêncio profético, é boa a leitura de 1ª e 2ª Macabeus. Se você não ler, também não está perdendo nada, né? Não vai fluir nem contribuir. Eu digo só para você entender como era o plano de fundo ali histórico, né? A revolta que aconteceu. Esse livro aqui foi, de fato, ali escrito por Judas Macabeu, ali está relatando a sua história, né? A sua revolta, qual eram os seus requisitos, enfim. E esses livros foram inseridos na Bíblia Romana justamente porque apoiavam a ideia da Igreja Romana, do purgatório, da venda de indulgências, da oração aos santos, enfim. Então, os livros apócrifos têm essa ideia por conta disso. Viu? Então, nessa aula a gente queria só introduzir isso aqui. Nas próximas aulas a gente vai entrar um pouquinho mais à frente, a gente vai falar sobre a divisão da Bíblia, o que é o Pentateuco, que são livros poéticos, históricos, proféticos. A gente vai ver quem foi que dividiu a Bíblia em capítulo e em versículo bem detalhadamente, né? Eu acredito que os irmãos deram para ter uma boa base. Se tiver alguma coisa que eu não comentei e os irmãos quiserem que eu comente, bota lá no grupo, tá? Fala aí com o pastor Diogo. Então, manda para mim, depois eu
os irmãos aí podem pegar meu número aí com o pastor Diogo, né? Não sei se todo mundo aqui não está no grupo. Eu também estou no grupo, os irmãos podem me achar lá. Manda pergunta lá, diz assim, ó, gostaria que o senhor comentasse sobre isso na próxima aula. Aí a gente tenta encaixar para ficar direitinho. Então, até aqui era onde eu queria ficar com os irmãos. Na próxima aula a gente entra um pouquinho mais a fundo sobre a divisão e organização da Bíblia. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. E logo após aí eu já repasso ao pastor Diogo, né, para que ele faça aí o encerramento. Bem, irmão Leandro? Que neste livro ao qual o Senhor pediu para a gente dar uma estudada sobre o primeiro e segundo Macabeu, aqui lá no texto, ele vem falando que eles fazem, tipo, desviam o nome de Deus, né? Sendo que eles poderiam simplesmente falar o nome de Deus, mas é como se eles estivessem apenas se desviando do nome de Deus. Isso. Por isso que eu disse, a nível histórico é bom dar uma olhada, mas alguém mais? Tem algum comentário? Não, já dou a palavra aí ao pastor Diogo. Sou grato a Deus aí por essa oportunidade. Pai do Senhor, queria fazer uma pergunta ao nosso professor. Professor, qual é o correto a se dizer? A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia apenas contém a palavra de Deus? O áudio saiu aqui ruído, mas eu acho que foi se o correto é dizer a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém. É isso? Isso. Pronto. Interessante a pergunta. Eu já vi até alguma coisa a respeito. Bom, dependendo do sentido que a gente esteja falando, as duas formas estão corretas. Contém, porque é um livro que nela aqui está a palavra de Deus, no sentido de que nós estamos falando de um livro, né? Mas no sentido, vamos dizer assim, ao pé da letra, ela né? De uma forma geral, no âmbito geral, de Gênesis Apocalipse, de capa a capa, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela não somente contém, né? Ela contém? Sim, não, obviamente, mas não somente contém. Ela, de fato, ela né? Ela é a palavra de Deus para as nossas vidas, né? Então, tipo assim, nomenclatura, a depender do ponto de vista, ela contém, mas principalmente ela né? No seu modo geral. Eu costumo me referir pelo fato dela ser, né? Eu gosto muito quando eu vou pregar, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Não somente assim pelo fato de conter, mas é mais nomenclatura mesmo. Então, Carlos. João Carlos? João Carlos. Tem vontade de dar seu áudio. É que o áudio não está saindo, irmão Carlos. Se eu tinha falando. Pai do Senhor a todos, irmãos. Pai do Senhor. A pergunta que o irmão Leandro fez, a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, né? Então as duas questões elas estão corretas, não é isso, professor? Isso, né? É só questão mesmo de nomenclatura, né? A gente costuma igual, por exemplo, às vezes a gente prega dizendo assim, e a Bíblia vai dizer, né? Aí outras pessoas, não, a Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz. Então é nomenclatura, né? É só a forma da gente se referir a ela. Quando eu digo, por exemplo, a Bíblia vai dizer,
Eu já vi, por exemplo, gente dizendo que é incorreto. Enfim, é só ponto de vista. Né? Quando eu digo a Bíblia vai dizer, porque eu estou me referindo a um texto que ela está falando de algo que ela fala. Né? Não necessariamente eu estou dizendo que ainda vai ser acrescentada alguma coisa. Né? É mais a questão mesmo da nomenclatura, mas no âmbito aí geral, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a nossa bússola, né? Como já foi falado aí, é a lâmpada para os nossos pés, né? Que é lâmpada para os nossos pés? Farol baixo, aqui, agora, hoje. E luz para o meu caminho, farol alto, para longe, para amanhã, para o futuro, né? Então, a palavra de Deus é minha lâmpada para eu enxergar perto e minha luz para eu enxergar longe, né? Então, graças a Deus pela palavra de Deus. Se não tiver mais nenhum irmão falar, tá com o pastor Diogo aí. Graças a Deus, nessa hora maravilhosa. Deus continua abençoando aí nosso professor Samuel. Segunda-feira ele vem de novo. Tem mais coisa boa. Deus abençoe a todos. E vitória a cada um. E que possamos, em cada dia, crescer essas bases que foram dadas. Não tinha base, né? Não tinha base, né? E antes eu tenho uma casa, ela se firma na base. Então, que Deus abençoe a todos. Louvo a Deus e a vitória de vocês. Eu convido aí o nosso presbítero Ivante. Ora aí por nós, presbítero Ivante. Nos abençoando. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Está aprendendo um pouco mais sobre Ti, meu Pai, sobre a Tua poderosa palavra. Continua, meu Pai, nos inspirando, meu Pai. Continua, meu Pai, nos dando discernimento. Continua, meu Pai, nos direcionando na Tua palavra, nos fortalecendo, nos edificando, meu Pai. Esse é o nosso pedido, Senhor. E nós te agradecemos, meu Pai, por este dia, por esta noite. Que o Senhor possa, meu Pai, nos dar um sono abençoado na Tua presença. Um restante de semana, meu Pai, abençoado, meu Pai, na Tua presença, Senhor. Que nós possamos a cada dia, meu Pai, crescer na graça e no Teu conhecimento. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem até segunda-feira que vem, o nosso professor Samuel. Vontade, Senhor, para todos.